Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui a médica do trabalho da Sereste, Tereza Carine Vasconcelos. Tereza, antes de tudo, o que é o Sereste? Sereste é o Centro Regional em Saúde do Trabalhador, tá certo? É um órgão que surgiu a partir da RENASHE, que é uma rede nacional de atenção integral à saúde do trabalhador, que surgiu em 2002, né, a RENASHE, e posteriormente o Sereste para dar esse suporte a ações de promoção, de vigilância, de prevenção, né, e proteção em saúde do trabalhador. Quando se pede um órgão, quando se reivindica um órgão que dê esse suporte às ações, nasce de que carência, de que necessidade? Pois é, nasce justamente de dados, né, que estatísticos, né, que mostram, que apontam, né, uma realidade de agravos voltados para a saúde do trabalhador e também, né, dessa necessidade de atenção, né, da população economicamente ativa, né, que precisa, muitas vezes encontram-se desamparadas, né, nessa atenção, nessa prevenção, né, da sua saúde, porque nós temos muitos agravos que são ocasionados, né, pelo exercício da profissão. Me dá um exemplo desses agravos. Olha, nós temos alguns exemplos, né, vou citar alguns que são inclusive de notificação compulsória. Nós temos a perda auditiva induzida pelo ruído, nós temos as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que hoje a gente já chama de afecções relacionadas a osteomusculares. Nós temos as pneumoconioses, que são doenças pulmonares pela exposição de poeiras prejudiciais, né, à saúde. Nós temos as dermatoses ocupacionais, que são alterações cutâneas, alterações na pele, né, decorrentes de exposição a agentes químicos, às vezes até físicos também. E na verdade, nós temos uma série de patologias, até doenças infecto-contagiosas, algumas podem ser adquiridas decorrentes do trabalho. Então, a gente tem vários agravos hoje que são de notificação compulsória e que até alguns profissionais de saúde mesmo desconhecem. Então, a gente tem esse trabalho de conscientizar, a gente tem muitas subnotificações. Existe conscientização? Que nível de conscientização você veria, tanto por parte dos trabalhadores como dos empregadores, dos gestores de trabalho, quanto a esse tipo de riscos, talvez, que um trabalho pode ocasionar? Pois é assim. Ao longo dos anos, realmente, a gente tem visto um avanço muito grande, né, em ações, em políticas públicas voltadas para a saúde do trabalhador, mas a gente sabe que ainda estamos bem aquém do ideal, né? Então, assim, nós temos normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que determinam programas voltados de prevenção, programas de reconhecimento de riscos, que é o PPRA, e de controle médico ocupacional, que é o PCMSO, que são, assim, obrigatórios e que geram punições para as empresas, né, em casos de descumprimento. Então, bem como os exames ocupacionais, aqueles exames admissionais, isso para as empresas privadas. Então, hoje em dia, existe já esse reconhecimento, né, por ser também, por haver uma legislação própria que, se não for cumprida, vai gerar também custos para algumas empresas. Então, a gente percebe que muitas empresas estão, além de estarem preocupadas também com a saúde do trabalhador, também tem esse lado que eles se preocupam de cumprir também toda a legislação. A preocupação com a saúde do trabalhador, ela envolve, além do físico, envolve o mental de alguma maneira? Sim. É uma coisa assim, muito evidente, né, que inclusive o transtorno mental relacionado ao trabalho enquadra-se nos agravos de compulsão de notificação compulsória. E a gente vem observando ao longo dos anos, né, que o transtorno mental cada vez mais evidente, causando mais transtorno para a saúde do trabalhador e mais afastamentos também por esse motivo. Então, a gente percebe principalmente algumas atividades Você destacaria algum ponto nessa parte de transtorno mental? O que gera, o que causa nesse sentido? Eu acho que, assim,
hoje, né, em dia, a gente vê muito a questão de cobranças, né, produtividade, também muitas pessoas às vezes acabam assumindo, né, duplas, triplas jornadas, então assim acaba se sobrecarregando muito do ponto de vista mental mesmo, né? Então uma série de fatores. Então o transtorno mental a gente sabe que ele é multifatorial, ele normalmente ele está relacionado a várias causas, mas assim a gente percebe que no trabalho, né, além de ter a questão do assédio moral, né, que hoje em dia já se fala mais, já se consegue debater mais esse tema, que antigamente praticamente a gente não via falar. Então a gente tem tanto o assédio moral como outras síndromes também de esgotamento relacionado, de esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho, que já é outra patologia, mas que também está relacionada ao trabalho. A gente vai voltar a falar também do mental, mas antes de tudo, você citou alguns, exemplo, perda auditiva. Para começar, exemplo, uma perda auditiva. Em época que é tão divulgado os equipamentos de proteção individuais, os EPIs, não seria estranho você ter a questão da perda auditiva? Mas a gente ainda encontra, né? A gente percebe, claro que existe a questão, o equipamento de proteção individual, ele atenua, né, o ruído, mas dependendo do ruído e algumas até atividades, né, a gente, por exemplo, o motorista de ônibus, às vezes, né, a gente percebe que ele também precisa escutar, né, o som do trânsito, do tráfego. E a gente percebe que existe. Algumas pessoas são mais sensíveis, né? Tem um aparelho auditivo mais sensível e são mais acometidas. E outras não, né? Ficam mais expostas, mas não apresentam a patologia, a perda. Quando a gente vê o osteomusculares, na minha cabeça sempre vem de alguma maneira que muitos trabalhadores sofrem com dores de coluna, com a lesão por esforço repetitivo. Como e qual o tipo de responsabilidade que tem o empregador, o gestor de trabalho, diante de problemas, de agravos, né, como esses? Realmente, assim, existe o empregador, né? Por isso que existem esses programas de reconhecimento de riscos. Então, uma atividade que vai forçar, né, o trabalhador, do ponto de vista ergonômico, não tenha uma condição adequada, ele precisa, o empregador tem por obrigação, né, elaborar um programa que faça esse reconhecimento e que tome medidas preventivas. Então, muitas vezes, uma ginástica, às vezes é muito difícil a gente chegar assim, não dá para trabalhar com computador, mas hoje em dia, a maioria das atividades você necessita do uso do computador. Então, algumas medidas, um intervalo de descanso, né? Se é uma atividade que demanda muita digitação, tem que ter os intervalos, pelo menos a cada 50 minutos, ter um intervalo para descanso. Também ginásticas laborais, algumas empresas procuram essa medida de prevenção, que tudo isso ajuda, né? Quanto é importante implantar essa filosofia de prevenção? É muito importante, porque a gente vê os afastamentos. E o que acontece? Continua acontecendo, mas acontecia muito mais antigamente. Então, o trabalhador, ele trabalhava naquela determinada atividade, né, com aquele desgaste, né, do seu aparelho musculoesquelético, e aí afastava. E o que acontecia? Outro trabalhador o substituía, né? E aquele trabalhador acometido ficava lá, ou era afastado, era aposentado, e outra pessoa ia fazer a mesma atividade. Então, hoje a gente, com a legislação, com as normas regulamentadoras, com as punições, né? Com toda essa questão do Ministério mesmo do Trabalho, né? Nós vemos que as empresas elas estão começando a se preocupar, porque elas sabem que se adoecer, ela pode ter alguma punição, né, alguma coisa. Lembrando que o Sereste, ele não tem nenhum caráter punitivo, nem tem
nada, assim, nenhuma relação com o Ministério do Trabalho. A gente é mais voltado para o Ministério da Saúde mesmo. Então, nossas ações são mais preventivas, de conscientização e de assistência e promoção à saúde. Doenças pneumáticas, doenças de dermatose, em que situações isso pode ocorrer? As pneumoconioses, né, que a gente chama, são doenças que são ocasionadas por exposição a poeiras. Né? Então, poeira de sílica, quem trabalha muito com jato de areia e amianto, que aí hoje em dia já tem uma regulamentação muito rigorosa com a exposição, né, que é a asbestose, e algumas outras doenças que são relacionadas à atividade. Então, hoje em dia a gente já vê que é bem menos, mas ainda assim, as pneumoconioses, inclusive, que são bem difíceis de serem diagnosticadas, até porque elas se confundem os seus sintomas, né, com uma asma, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e às vezes é difícil porque falta mesmo o diagnóstico final e o trabalhador fica às vezes com um diagnóstico mais genérico, entendeu? A mesma coisa para uma dermatose. A dermatose, realmente, assim, a gente tem é mais fácil, vamos dizer, de diagnosticar, porque tem a questão do contato, e quando afasta daquele contato, ou quando você implanta uma medida, um EPI, uma coisa assim que afasta aquele contato direto, o trabalhador ele tende a melhorar. Então, isso é uma coisa que dá para a gente fechar mais um diagnóstico. E aí também tem os testes dermatológicos, que o trabalhador também pode... Ainda tem a preocupação também com algumas exposições como materiais biológicos, né? Seringas, essas coisas. Exato, Isso aí também, a exposição para material biológico também é de notificação compulsória. E a gente até que nesse agravo a gente tem bastante notificação, as notificações aparecem. Nesses outros é mais difícil, porque realmente é mais difícil às vezes, de fechar o nexo. E qual tipo de ações são feitas para conscientização nesse sentido? Olha, nós temos, no caso de prevenção, nós temos tem as campanhas nacionais, né, de prevenção e de conscientização. A gente também tenta elaborar uma rede de referências técnicas, porque o nosso trabalho não é bem diretamente com o trabalhador. A gente tenta capacitar e formar essa rede de referências técnicas para que os estabelecimentos de saúde, as redes sentinelas, os hospitais sentinelas, eles possam dar esse olhar para o paciente que é trabalhador também e que possa identificar e também voltar para a saúde do trabalhador. Então, a gente tem mais uma capacitação, um órgão mais de conscientização, capacitação e formar essa rede técnica de assistência também. A gente vê também, a gente falava logo no início do bloco, sobre a saúde mental, transtornos mentais. Estamos numa época que depressão é uma epidemia. Há uma preocupação também nessa saúde mental, da quantidade grande que o mundo tem notificado de trabalhadores que entram em depressão? Com certeza. É um dos agravos que mais afasta o trabalhador, né, do seu ambiente de trabalho. Então, isso é uma preocupação grande dos profissionais de saúde e que a gente vê que realmente é difícil de conter, justamente por essa questão mesmo do mundo moderno, da evolução e das características. Mas, assim, a gente... cada vez mais os profissionais estão sendo capacitados para que possam dar esse suporte, né, para os trabalhadores. A gente vê nessa questão da depressão, nos transtornos mentais, você chegou a citar sobre esgotamento, a síndrome de burnout, por exemplo. Isso. Gestão de tempo e de energia desse trabalhador, como é que se pode fazer para se tornar um ambiente saudável? Por isso que é tão necessário, no caso dos trabalhadores formais, né, porque nós atendemos, nosso trabalho é voltado para os trabalhadores formais e informais. A gente está falando muito aqui dos trabalhadores formais, né?
mas no caso do trabalhador empregado, carteira assinada, o importante realmente é esse reconhecimento de riscos ambientais e o programa de controle médico ocupacional que a empresa tem que implantar, e essa questão da saúde mental tem que estar incluído, né, nesse PCMSO. Então, o médico do trabalho, né, o SESMIT, o Serviço de Medicina do Trabalho da empresa, tem que ter esse olhar. Então, algumas patologias que geram, algumas atividades que geram um desgaste maior, elas têm que ter ações, têm que ter medidas, né, que visem a voltar mais para essa saúde mental. Então, indo para o nosso intervalo, o programa Ponto de Vista volta em instantes. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como o Virando o Jogo, com atividades esportivas e educacionais. Essa é Isabel. Marreta Isabel. Prazer. Esse é Popó. O Ministério dos Esportes trouxe a oportunidade da gente estar transformando esses jovens. Treinar em uma academia que era menor do que essa e consegui me tornar 4 vezes campeão mundial. Nós que saímos de trabalhos sociais, se não fosse o esporte, eu não estaria aqui com você. Eu creio que com você foi a mesma coisa. Exatamente. Eu venho de projeto social, né? É uma alegria enorme estar podendo ajudar hoje em dia. Então a gente tira os adolescentes, crianças e até adultos de alguma tipo marginalidade, né? Jogado em faixa preta, aí fui disputar uma seletiva, fui pra Brasília. É porque ele lembrou que a gente conseguiu uma kitnet emprestada porque a gente não tinha dinheiro e ele ganhou em primeiro lugar. A gente é do tamanho dos nossos sonhos. O esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a Tereza Carine de Vasconcelos, que é médica do trabalho. Além desse trabalho, Tereza, você tem, assim, o Sereste tem um trabalho muito próximo com o profissional. Por quê? Como é que funciona isso? O nosso intuito também, não só diretamente com o trabalhador, mas principalmente a gente tem essa função de capacitar, de criar as referências técnicas, entendeu? Nas redes sentinelas, que é a rede do Sistema Único de Saúde, que é a rede de saúde que dá assistência para esse trabalhador, entendeu? Então a gente tem essa função também. A gente faz capacitações, entendeu? Principalmente para que os trabalhadores de saúde estejam
capacitados para identificar e notificar também os casos. Como pode ajudar essas notificações? Essas notificações, existem as fichas de notificações que eles tanto podem ter acesso pelo site do Ministério da Saúde, como na própria Secretaria de Saúde, ou no Sereste também nós temos as fichas dos agravos e o preenchimento dessa ficha. Então, primeiro, eles têm que ter o conhecimento, né? A gente capacita para que eles tenham conhecimento dos agravos. Então, sabendo os agravos e reconhecendo, eles notificam. E todas as doenças de notificação compulsória vão para o sistema, que é o SINAM, né, o Sistema de Informação Nacional, e aí são notificados os casos para que a gente tenha uma estatística mais próxima da realidade. Outra coisa que tem é que, exemplo, algumas notificações envolvem muitas vezes doenças que nem sempre eram notificadas, como câncer, como outros tipos de câncer, como a leucemia. Isso, exatamente. O câncer relacionado ao trabalho é uma das patologias que é de notificação compulsória e até pouco tempo atrás a gente não tinha nenhum caso. E a partir do momento que a gente viu que realmente a realidade não é essa, a gente precisa mostrar realmente, procurar e investigar melhor os casos. A gente sente que há uma resistência de alguns profissionais de saúde de estabelecer esse nexo, porque realmente não é tão simples, mas a gente pode fazer, nós temos material científico para isso, então a gente tem e deve notificar nos casos que identificar os agravos, principalmente o câncer, alguns tipos de leucemia, inclusive. Isso daí, de uma certa maneira, ajuda também no aumento de ações de conscientização. Por exemplo, o câncer de pele deve ser um dos mais comuns, sim, né, exatamente, O câncer de pele, sim, a gente tem muito trabalhador, agricultor, né, trabalhador rural aqui mesmo no estado, né? Como é a conscientização, por exemplo, independente disso, de várias ações de saúde do trabalho com o trabalhador informal? O trabalhador informal, a gente tem assim, o Sereste tem esse acolhimento, entendeu? Mas realmente é mais difícil, porque a gente não tem como se reportar. Mas a gente sempre procura, quando a gente vai fazer as capacitações nas redes sentinelas, porque eles atendem, né, os hospitais e as clínicas, eles atendem todo tipo de paciente, formal e informal. Então a gente tenta expor que no nosso trabalho é voltado para todos os trabalhadores. Agora, assim, para a gente ter uma associação, alguma coisa assim, para a gente fazer um trabalho voltado para eles, assim, é mais difícil. Mas a gente conscientiza que as redes sentinelas têm que ter o olhar tanto para o trabalhador formal como para o trabalhador informal. Qual o maior desafio do Sereste? Realmente é formar essa rede sentinela forte, porque a gente acaba tendo esse impacto grande nas próprias deficiências mesmo do Sistema Único de Saúde. Então, às vezes, a gente tem dificuldades, como todas as patologias, para diagnosticar muitas vezes, mas nós estamos evoluindo muito ao longo desses anos. Assim, o Sereste está realmente fazendo um trabalho muito bom e estão aparecendo aos poucos os casos, porque para a gente cobrar dos gestores políticas públicas voltadas para a saúde do trabalhador mais atenção, a gente precisa mostrar dados, que é uma coisa que a gente não tinha no passado e que a gente está começando a ter agora. Então, assim, é muito importante que seja identificado. Às vezes a gente fala assim, mas vocês falam tanto de notificação e a prevenção é importante, é primordial. Mas se a gente não tiver os dados, fica difícil da gente cobrar as políticas públicas realmente. Pois bem, eu estou aqui com a Tereza Carini. Muito obrigado por todas as informações, a TV fica à disposição. Tá bom, muito obrigada também. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe
criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui agora com o Magno Francisco, membro do movimento Unidade Popular. Magno, como a gente tem visto hoje essas manifestações, a questão do preço da passagem, conta pra gente, captura pra gente como é que estão as coisas. Bem, primeiro eu agradecer a oportunidade, né, de estar falando com vocês, é uma satisfação enorme conversar contigo e dialogar com o público que assiste a TV Assembleia. O Comitê pela Redução da Passagem teve início, né, a partir do final do ano passado, após os empresários apresentarem, através da imprensa, a sua proposta de reajuste no valor da tarifa em 13,7%. A passagem sairia de 3,65 para 4,15. Então, imediatamente nós nos reunimos, né, dialogamos com um conjunto de entidades estudantis, sindicais, associações e definimos que nós deveríamos, na verdade, lutar pela redução do valor atual da passagem, que é de 3,65. Qual é a referência que a gente tomou? Como os empresários estavam pedindo reajuste de 13,7%, quase 14%, nós definimos por defender a redução na mesma proporção. Então, de acordo com a nossa proposta, a passagem sairia de 3,65 para 3,15. Quais são os aspectos que fundamentam aí a nossa reivindicação? O primeiro é por entender que o preço da passagem de ônibus em Maceió já é abusivo, né? 3,65, se a gente for fazer uma comparação com outras capitais do Nordeste, nós vamos identificar que ela é a quarta mais cara. Com a proposta dos empresários, ela se torna a primeira, né, nessa escala de passagem mais cara. Um segundo aspecto, se a gente quiser fazer inclusive uma comparação com a cidade vizinha, que é Recife, que tem uma dimensão muito maior que a cidade, a passagem lá custa 3,50, né? Então um valor menor em relação a Maceió. O segundo aspecto é exatamente a situação social do nosso povo, né? Os índices sociais de Maceió, em comparação com outras capitais, são muito ruins, né? Nós temos aqui uma renda per capita muito baixa, né? O desemprego a níveis alarmantes. Para se ter uma ideia da dimensão de tudo isso, 40% da população de Maceió vive com a renda inferior a um salário mínimo. Então, o impacto do valor da passagem, a ampliação do valor da passagem, significa na prática, né, menos pão na mesa de quem precisa desse serviço. E um terceiro aspecto que nós consideramos para reivindicar a redução do valor é exatamente a questão do serviço. Nós entendemos que é um serviço muito ruim, né? Os ônibus são velhos, o tempo de espera é muito grande, enfim, os ônibus são sempre superlotados, não tem abrigo, enfim, o atendimento à população é muito precário. E aí a gente começou a partir
dessa reivindicação, a protocolar, certo, alguns documentos em órgãos competentes para abrir esse debate. Os empresários apresentaram essa proposta de ampliação do valor ao Conselho de Transporte, também nós apresentamos a proposta de redução no Conselho de Transporte e também protocolamos o mesmo pedido junto ao Ministério Público. A partir de então, a gente passou a ter o posicionamento dos empresários, da própria Superintendência de Transporte, dizendo que o contrato de licitação firmado em 2015 previa um reajuste anual das tarifas. E a gente foi fazer um estudo do contrato e nós verificamos exatamente o contrário, né? A definição do valor da tarifa, ela tem que levar em consideração dois aspectos. Um aspecto é a modicidade, ou seja, a população precisa ter condições objetivas de pagar o valor dessa passagem. Se a gente tem como referência a situação social do povo de Maceió, nós vamos perceber já que esse valor confere com aquilo que nós consideramos abusivo. O segundo aspecto é o equilíbrio financeiro das empresas. Só que, nos últimos anos, apenas o equilíbrio financeiro das empresas tem sido levado em consideração para reajustar o valor da tarifa. Mas tem um problema nesse aspecto, que as empresas não apresentam efetivamente, certo, um balanço financeiro que aponte claramente quais são seus prejuízos, quais são seus gastos. A referência adotada para isso é uma tabela paramétrica que apenas aponta indicações. Sendo assim, nós não trabalhamos a SMTT e o Conselho até então não trabalhava com números absolutos. O que é que a gente tem adotado de posição? Publicam em diário oficial? Exatamente. E qual é que a gente tem adotado de posição? Chegamos para o SMTT, para o Ministério Público e dissemos, olha, não temos condições de discutir o valor da passagem se a gente não fizer um estudo profundo da situação da planilha das empresas. Isso é um aspecto. Segundo, se a gente não levar em consideração a situação social da população. Aí, Wendel, tem uma questão importante. O contrato de licitação, ele prevê uma revisão a cada 4 anos. Só que as empresas não têm cumprido a sua parte no contrato, né? Então, o que é que a gente tem hoje? Uma dívida das empresas com a Prefeitura de Maceió na ordem de 23 milhões de reais. E uma outra dívida, essa dívida corresponde ao valor de outorga previsto em contrato. E uma outra dívida que é de SS, que essa, Wendel, sequer nós sabemos, a sociedade não sabe. Nós tivemos uma audiência hoje com o Ministério Público e os representantes das empresas não disseram. A própria ACER, que há 180 dias fez uma intervenção no transporte exatamente para fazer a revisão do contrato, também não declarou. Então nós estamos trabalhando, podemos dizer assim, no escuro. E como respondendo a sua pergunta, não tem nada de transparência em relação a esses números. Então por isso nós estamos exigindo que eles apareçam. A nossa reivindicação, portanto, de redução do valor da tarifa, ela é completamente legal, inclusive prevista em contrato. A questão é ter o interesse do poder público em olhar com mais carinho a população. Quando se pensa nessa questão do reajuste, que justificativas as empresas têm dado, uma vez que a inflação há alguns anos já tem ficado abaixo da meta? O que você pergunta é muito importante, porque a gente tem no comitê algumas comissões que discutem temas específicos. Então nós temos uma comissão jurídica que tem analisado os contratos, inclusive, é dela que nós temos tirado esse conjunto de informações que eu te apresentei. Nós temos uma comissão que pesquisa dados, né? E essa comissão que pesquisa dados, ela identificou o seguinte: de 2013 a 2019, certo? O reajuste da tarifa foi sempre muito maior que a inflação, muito maior que o reajuste do salário mínimo e majoritariamente maior do que o preço do diesel, né? Então esse é um dado concreto, né? Inclusive, o reajuste da tarifa tem sido sempre acima do que o próprio contrato prevê, né? Então essa é uma situação, podemos dizer assim, dramática, que na nossa opinião não tem justificativa. Apenas uma planilha que não apresenta números reais, apresenta apenas indicações, tem sido utilizada para definir o valor da tarifa. Uma outra questão que os nossos estudos têm apresentado é o seguinte: de 2013 para cá, a população tem perdido uma média de na ordem de 20% do seu poder de compra da passagem. Exatamente porque esses aspectos que eu fiz menção agora estão sendo aplicados, ou seja, o reajuste acima da inflação, reajuste acima do salário mínimo. Então, o trabalhador, o usuário que comprava em 2013 10 passagens de ônibus
né, com o salário mínimo, agora ele só compra 8. Então, uma perda na ordem de 20%. Então, esses aspectos aí não têm sido levados em consideração, né, por parte dos órgãos competentes para discutir o valor da tarifa, né, e querem aumentar, se a proposta das empresas for levada a cabo, vai ser a tarifa mais cara do Nordeste. Nós achamos, Wendel, que é possível diminuir o valor da tarifa, há legalidade para isso. Inclusive, uma outra questão que eu queria destacar aqui. Na audiência com o Ministério Público hoje, nós dissemos, olha, os empresários devem 23 milhões. A gente fez um balanço de outros contratos de licitação, de outros serviços de transporte em outras capitais do país, Rio de Janeiro, Goiânia, Recife. E a gente percebeu que o poder público, ele subsidia parte do serviço. Aqui isso não acontece, certo? Aqui o usuário ele paga diretamente o valor total do serviço. Pois bem, mas os empresários devem 23 milhões aos cofres públicos. Primeiro que isso é gravíssimo, poderia inclusive já ter gerado uma ação judicial questionando certa administração municipal. Tenta você dever isso ao Estado. Pois é, exatamente, né? A situação seria completamente diferente. Então o que é que nós estamos propondo? Veja só, nós estamos propondo que essa dívida dos empresários, ela seja revertida, certo? Em benefício para a população, como se for um subsídio que acontece em outras capitais. Então, o que é que isso impactaria? Uma redução no valor da tarifa, essa é a nossa proposta, que a gente estabeleça, inclusive nós estamos nos propondo a construir essa definição, essa proposta, a gente estabeleça um valor que congele o valor, um valor que seja congelado da passagem, com uma redução e a inclusão de outros direitos, como, por exemplo, o passe livre estudantil, meia passagem para desempregados, como acontece em outras capitais. Então, a gente quer que essa dívida seja paga. A melhor maneira dela ser paga e garantir benefício para a população é exatamente a gente revertê-la em benefício. Não sei se os empresários querem, certo? Eles sempre são muito arredios a qualquer proposta que beneficie a população. Mas eu queria, inclusive, aqui, de público, colocar essa responsabilidade a quem realmente é de direito, né, que é o prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Ele que define o valor da passagem. Qual o posicionamento do prefeito nesses dias? Até agora, ele disse apenas que não tem pressa para discutir o tema, né? Então, o que a gente quer, inclusive, é reivindicar uma reunião do comitê, que hoje é composto por 46 entidades, com o prefeito, para apresentar formalmente essa proposta e discutir a totalidade do transporte público. Quais são essas 46 entidades? Não uma por uma, obviamente, mas quem a compõe? Olha, são entidades sindicais, né? Tanto de setores privados quanto públicos, né? Muitas associações comunitárias, certo? A FAMECAL, por exemplo, também participa. A FAMECAL já reúne um conjunto de associações comunitárias, mas além das associações representadas pela FAMECAL, há outras associações e muitas entidades estudantis, movimentos sociais, enfim, organizações políticas também que participam construindo esse debate. Como foi que surgiu essa iniciativa? Bem, como eu fiz referência no final do ano passado, né, a partir da proposta dos empresários em ampliar o valor da tarifa, né? Inicialmente, o comitê ele tinha a participação de mais ou menos 10 entidades, mas à medida que esse debate foi se desenvolvendo e ganhando a adesão, podemos dizer assim, dos setores organizados da sociedade e também da população como um todo, o número de entidades que aderem ao comitê só tem crescido, né? Então, hoje são 46 entidades que representam, podemos dizer assim, todos os setores da sociedade e esse debate, portanto, tem sido ampliado, inclusive por uma discussão com a população. Eu, particularmente, e outros membros do comitê, têm ido a bairros conversar com a associação de moradores, fazer assembleia com moradores, enfim, a juventude tem tido um papel muito destacado nisso, no diálogo direto com a população, através das panfletagens. Então, a gente tem crescido muito a nossa capilaridade, né? Enfim, a gente sabe, Wendel, que os empresários, infelizmente, quase sempre tem o poder público do lado, podem, de uma hora para outra, muito embora a gente esteja bem fundamentado, né, para demonstrar que a passagem pode ser reduzida e sendo bastante propositiva, eles podem reajustar a tarifa, né? É uma decisão que é política também. E aí a gente tem construído essa capilaridade social porque no momento que for necessário, caso esse tipo de atitude seja tomada, a gente vai efetivamente ocupar as ruas, né? Qual o tamanho do impacto que tem o transporte coletivo, a passagem,
para estudantes ou para desempregados? Olha, é um impacto muito significativo, né? Infelizmente, o poder público ele não cumpre o que lhe é de direito, que é garantir o acesso do estudante à escola, certo? Isso é uma coisa prevista na lei, mas infelizmente é muito pouco efetivado, né? E por parte dos empresários, do serviço público, essa prestação de serviço é apenas parcial. A gente tem, Wendy, uma situação que, analisando a Constituição, o serviço público, o transporte público deveria ser um serviço ofertado pelo Estado, na verdade. No Brasil é que a gente tem uma situação, quer dizer, nos últimos anos a gente tem uma situação onde se normalizou, certo, o serviço privado ofertar esse serviço. O setor privado ofertar esse serviço. Mas o impacto é efetivo, porque você imagina, um trabalhador que ele paga a passagem todos os dias de ida e volta, certo? Que tem um serviço de integração que funciona num horário muito limitado, né? Então, o sujeito que pega um ônibus, ele só pode pegar outro ônibus assim, de maneira modal, com 30 minutos. Então, a gente tem um impacto disso, numa população que vive majoritariamente com salário mínimo muito significativo. E os estudantes, a gente nem fala. Mas mesmo para os cofres públicos, esse ônus é grande. Porque, por exemplo, quando você tem um serviço de má qualidade e caro, certo? Alternativas são apresentadas ou começam a ter espaço. Então, por exemplo, no ano passado a gente teve um número significativo, portanto, de mortes em acidentes de moto. O que é que a gente tem tido no último período? O crescimento desse setor de transporte alternativo. O que é que representa o crescimento do número de mortes? Representa mais gasto público para resolver essas questões, certo? A gente tem, por exemplo, com um engarrafamento, né, inclusive a partir de estudos, esse caos urbano aqui na cidade, uma perda, né, de arrecadação de mais de 2%, porque o fluxo que deveria garantir a produção não se efetiva. Então, além de impactos ambientais, é um conjunto de coisas que, no final das contas, atinge todos os aspectos da vida das pessoas. Eu estou aqui com o Magno Francisco, ele que é membro do movimento Unidade Popular, formado em filosofia, mestre em história. A gente vai continuar essa conversa no próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Estou aqui com o Magno Francisco, ele que é membro do Movimento Unidade Popular. Magno,
O movimento ele tem uma base forte na universidade. A universidade pública tem sido um dos alvos das políticas do governo atual, governo Jair Bolsonaro, onde se questiona inclusive qual o papel dessa universidade. Como militante, como você analisa esse momento atual da universidade pública? Bem, eu queria inicialmente destacar que o governo Bolsonaro ele já se inicia atacando, podemos dizer assim, a autonomia das universidades, né? Ele adotou agora uma postura que é de não respeitar mais a paridade, a escolha livre, né? Que as universidades fazem dos seus reitores, e nós achamos que, muito embora isso inclusive tenha previsto, certo, na lei, é um cerceamento da liberdade, porque vem sendo implementado e é um respeito à liberdade, ao direito da comunidade acadêmica, universitária, de cada uma das instituições escolher os seus representantes. Nós achamos que isso é menos democracia e menos liberdade. Mas associado a esse processo, na verdade, há uma campanha, Wendel, para privatizar o ensino superior no país, para transformar a universidade pública num espaço, na verdade, privilegiado, elitista, né, como outrora foi, e a grande massa dos estudantes ou das pessoas que possivelmente poderiam estar na universidade não ter mais essa possibilidade, essa alternativa e irem para o setor privado. E aí, para fazer isso, como em todo o processo de privatização, é necessário sucatear o serviço público, é necessário sucatear a universidade. Então, o que se aponta nesse horizonte imediato aí é exatamente essa perspectiva para que, com a redução de gastos, a redução de investimentos na produção do conhecimento na universidade, a precarização aconteça e se justifica a partir de então a privatização. Nós achamos que isso na verdade, um crime contra o povo, certo? Em outro momento, inclusive no pré-eleitoral, a família Bolsonaro, com seus representantes, chegou a dizer que queriam que a universidade fosse privatizada e o acesso fosse por meio de voucher, né? Situações que nós consideramos, inclusive, ridículas, assim. Então, esse processo de privatização é um dos interesses, né, do atual governo e que representa um grande prejuízo para o país, né? Porque todo o processo de conquistas que a gente teve recentemente na área do conhecimento vieram fundamentalmente das universidades, da produção de conhecimento derivada da universidade. A UFOL, por exemplo, tem sofrido já, vai sofrer porque a tendência do governo tem sido nessa direção, mas já com o governo Temer, né, tem vivido o processo de redução de gastos, de investimentos, diminuição portanto, de verba para garantir o seu pleno funcionamento. A UFAL é um desses casos, mas outras universidades já vivem um estado gravíssimo. Eu queria destacar um outro elemento ainda com relação a essa questão, porque me parece que o atual governo, ele tenta se fundamentar num certo culto à ignorância, né? Então, toda a forma de produção do conhecimento, de livre produção do conhecimento, tem sido constantemente atacada. Essa tem sido a tendência, inclusive, do atual governante, da sua família, dos seus parceiros políticos, né? Mesmo antes do processo eleitoral. É como se a universidade fosse uma ameaça à sociedade, quando, na verdade, é exatamente o contrário. E essa produção, esse culto à ignorância não é do acaso, né? É exatamente para que qualquer espécie de criticidade produzida, para que haja uma passividade total, ao que, na nossa opinião, representa esse governo uma radicalização de políticas neoliberais que representam, na prática, menos direito para o povo, menos condições de acesso aos serviços públicos, uma piora nas suas condições de vida e um benefício muito significativo por parte, né, dos grandes empresários. Magno, o nome do movimento, pretende-se partido, é Unidade Popular. Primeiro, eu queria saber qual é o grande objetivo, quais as grandes pretensões e diante como surge esse movimento. Bem, a Unidade Popular, o início da sua discussão foi ainda em 2013. Né? A gente teve a Jornada de Junho, aquelas grandes manifestações que ocuparam as ruas do país. E a partir dali, a gente já identificava, certo, uma certa rejeição da população aos partidos tradicionais, né?
especialmente porque eles eram incapazes, e são até então, incapazes de dar alternativas à população para esse momento de agravamento da crise, que já se iniciava lá em 2013. Então nós passamos de 2013 a 2016 dialogando com vários setores dos movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento sindical, movimento popular, construindo uma capilaridade, né, em todo o país. E a partir de então, nós decidimos, no início de 2016, a construir a legalização do partido. Após as eleições, então, nós iniciamos esse processo, ainda no final de outubro. É uma tarefa muito difícil, né, porque a legislação exige 500 mil de assinaturas em 9 estados do país, né, então uma tarefa hercúlea, mas que nós conseguimos desenvolvê-la com muita atuação, com muita dedicação da nossa militância. Nós coletamos, na verdade, 1.200.000 assinaturas no país e já concluímos, porque a lei prevê 2 anos, né, nesse intervalo de coleta até a sua finalização, nós concluímos o processo de coleta de assinaturas nos trens, nos bairros populares, nos centros, nas universidades, nas fábricas, enfim, dialogando diretamente com a população. Nós sentimos, portanto, um desejo da população em ter uma alternativa que representasse efetivamente seus interesses. E agora nós estamos já na fase final, os cartórios estão apenas reconhecendo as últimas fichas. Nós achamos que até fevereiro nós vamos ter concluído a legalização. Estamos convocando um congresso agora para a primeira quinzena de março. O chamado do congresso é Unidade Popular, um partido dos pobres, para os pobres e com os pobres. Porque nós entendemos, e essa é uma das questões centrais para a fundação da Unidade Popular, que em grande medida, além dessa negação dos partidos tradicionais, certo? Nós temos uma ausência da esquerda, certo? Em setores populares. Infelizmente, a esquerda passou a dialogar apenas com setores chamados de classe média, muito reduzidos aos ambientes acadêmicos. E aí esse espaço da periferia, né, do povo pobre, passou a ser, podemos dizer assim, deixado de lado e ocupado por setores da direita, que aplicam, enfim, uma política bastante conservadora e de controle de determinados territórios, inclusive. Então, a Unidade Popular tem se construído para exatamente apresentar essa alternativa e resgatar um conjunto de propostas que historicamente representou um programa do povo, um programa da classe trabalhadora, que foi deixado gradativamente nesses últimos anos. Nós achamos que é importante ter um processo de auditoria da dívida pública, certo? Porque nós compreendemos que é uma sangria muito grande, mais de 40%, né, nos últimos anos do PIB ser entregue aos bancos, né, a partir do pagamento da dívida pública. Nós achamos que é necessário ter reforma urbana, porque o crescimento na cidade tem sido desordenado e mesmo os programas habitacionais não têm levado em consideração os aspectos humanos, mais o lucro. Nós achamos que é necessário ter reforma agrária para que o alimento chegue barato na mesa do trabalhador. Nós achamos que é necessário ter uma nacionalização dos bancos para que efetivamente a gente possa ter o controle da nossa economia. Nós achamos que é necessário ter um processo de industrialização para gerar emprego, de redução da jornada de trabalho, porque o desenvolvimento das forças produtivas já possibilitam isso. Nós achamos que é necessário fazer uma discussão séria no Brasil sobre os crimes cometidos pelos agentes da ditadura. Se isso tivesse acontecido como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Uruguai, como aconteceu no Chile, nós não estaríamos vendo agora uma ascensão de setores da extrema-direita saudosos da ditadura como nós tivemos no Brasil. Então a Unidade Popular, ela já nasce em 20 estados do país, certo? É um movimento construído de base, a partir da organização dos setores de movimentos sociais, e nós temos convicção que a partir exatamente esse contato, essa retomada desse contato com o povo trabalhador, nós podemos construir uma alternativa diante exatamente dessa negação, dessa descrença que o povo tem tido com os partidos tradicionais. Muito se fala, Wendel, do antipetismo, né, que supostamente favoreceu a vitória do Bolsonaro no segundo turno. E podemos dizer que existiu realmente o antipetismo. Mas também existe o anti-PSDB, existe o anti-PMDB. Basta a gente ver o resultado das eleições nesse último processo. Mas houve também uma reação muito grande, se você entrar na rede social, à esquerda. Termos pejorativos, um combate à esquerda. Como você vê isso, de uma certa maneira, num governo? Por exemplo, eu falava da Unidade Popular, mas você tem hoje no Brasil algo em torno de 30% a 35%.
E se você colocar isso distribuído em várias classes sociais, você vai ter algo em torno de 30%, 35% da população pobre. Que tem dialogado, pelo menos a grosso modo, sem muita base científica, tem dialogado com pautas de direita. Armamentismo, até reformas mesmo, tem como o movimento, para a gente encerrar, vai dialogar com a comunidade popular, com a parte popular, que tem encarado, tem comprado pautas de direita. Bem, nós achamos que esse debate tem dois aspectos centrais. Primeiro, nós vivemos um momento de crise econômica e que, por consequência, gera uma crise em todos os outros aspectos da vida social, né? Uma crise política, uma crise moral, uma crise é a palavra da ordem, podemos dizer assim, desse momento. Em momentos de crise econômica como esse, especialmente quando a gente tem o desenvolvimento das forças produtivas muito acima do modo de produção, certo? Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje nós produzimos muito mais alimento do que o que nós precisamos, mas as pessoas continuam morrendo de fome. E morrem de fome porque não têm acesso à renda. E não têm acesso à renda porque o valor do trabalho é super extraído a partir da exploração. Então há um desequilíbrio entre o modo de produção e o desenvolvimento das forças produtivas. Nós compreendemos então que nesse momento, o que é que a burguesia faz, certo? Para garantir a manutenção desse modo de produção, que na nossa opinião já é obsoleto, dada essa disparidade entre o desenvolvimento das forças produtivas, aplica-se, portanto, uma retirada de direitos, uma ampliação da exploração, mas para fazer isso é necessário estabelecer governos mais repressivos. Portanto, para impedir qualquer tipo de mobilização social, qualquer tipo de revolta. Então a gente tem acompanhado no mundo um crescimento de setores da extrema-direita no Brasil, mas também na Europa, enfim, especialmente depois da crise, na América Latina, assim pontualmente, Argentina. Então, a gente acha que esse é um dos aspectos. Segundo, há um fracasso da social-democracia, certo? Em todo o mundo. E aqui no Brasil também. O PT foi incapaz, certo, de fazer reformas estruturais no país. Infelizmente, em nome da governabilidade, se aliançou com os setores da direita e da extrema-direita e se envolveu em esquemas de corrupção que geraram, certo, um descrédito muito significativo por parte da população. Somado a isso, portanto, há uma grande propaganda para se fortalecer esse setor da extrema-direita e queimar toda a esquerda a partir dessa experiência difícil, dura que a gente teve nesse último período. Então, o que é que nós pensamos em fazer? Nós pensamos em retomar o contato com o povo a partir das suas necessidades, discutir efetivamente como é que como é que a gente resolve o problema do desemprego, da fome, da habitação. Se a gente deixar, como a esquerda tem deixado, de discutir essas questões, aí a direita vai navegar com tranquilidade. Pois bem, Magno Francisco, muito obrigado. A gente fica por aqui, nosso tempo estourou. Até uma próxima oportunidade, a gente agradece a audiência.